Gente, o outro vídeo ficou muito... ia ficar mais longo, então eu dividi. Então, o número 4, ele quer que determine as probabilidades de aparecerem indivíduos afetados, azinho, azinho, normais, azão, azão, e heterozigoto, azão, azinho, nas proles dos casamentos. Então, vamos lá, a gente vai fazer o cruzamento da letra A para a gente saber qual é a probabilidade. Então, eu tenho azinho, azinho, com o que ele quer, azão, azão. E aí, a gente vai fazer essa probabilidade. Então, vamos lá. Azinho com azão, a gente obtém o azão, azinho. Azinho com azão, de novo, azão, azinho. E agora o próximo aqui, mudar a cor, ó. A gente tem o azinho aqui com azão e o azinho com azão. Vai dar azão, azinho. Tranquilo? Eu fiz bem colorido para vocês entenderem. Então, qual é a probabilidade do indivíduo nascer 100% normal? Então, a gente tem aqui 100%. Por quê? Todos aqui são dominantes. A dominância, ela tá expressando a característica normal. Lembra que eu falei que mesmo os alelos se expressando em heterozigose, ele ainda assim vai ser dominante. Não precisa só ser azão, azão para ser dominante. Ele é dominante porque tem azão, azinho também. Tudo bem? Então, tá vendo aqui, ó? Obtivemos 100% heterozigose, azão, azinho. Bom, acho que deu para vocês entenderem. A letra B, a gente não precisa nem fazer o cruzamento, vai dar 100% de indivíduos afetados, porque é totalmente recessivo. Tanto que ele indicou, gente, preste atenção no enunciado, porque ele está dizendo aqui, a probabilidade de ter indivíduos afetados, ou seja, azinho, azinho. O afetado, ele já disse que é o recessivo, tá? Então, na letra C, azinho, azinho, com azão, azão, obtivemos 50% recessivo e 50% heterozigose. Então, 50% está afetado. Na D, 25% de azinho, azinho, 25% de azão, azão, 50% de azão, azinho. Tá? Então, a gente obtivemos 25% de indivíduos afetados. Então, vocês copiem aí, vai ficar disponível para vocês. Não é difícil, tá? Não é difícil. Eu tentei fazer alguns exemplos para vocês aqui, só que fica meio ruim, tá? Eu prefiro até tirar a dúvida de vocês olho no olho, tá? Mas pessoalmente. Na número 5, o filme no Parque dos Dinossauros, o cientista cria em laboratório novas gerações de dinossauros extintos há 65 milhões de anos. Por meio do sangue conservado, os mosquitos que teriam picado e permaneceram fossilizados no âmbar com o sangue, foi possível determinar DNA dos dinossauros, chegando-se assim à fórmula para recuperar a espécie. Considere a possibilidade de que o DNA obtido pertença a um único dinossauro e que deste DNA foram recuperados vários exemplares. O que poderia dizer dos exemplares recuperados caso um dos animais fosse sensível a uma bactéria que causasse pneumonia? E aí? Todos seriam sensíveis à pneumonia, pois as cópias, ou seja, os clones geneticamente idênticos ao animal que forneceu o DNA original, já que todos surgiram do único exemplar, tá ok? Vamos pro próximo. Então, na página, na verdade, 64, material genético. Letra D. Está presente no material nuclear das células, ou seja, está dentro do núcleo. Página 65, número 2. A cor da porção suculenta do caju é determinada por um par de alelos. O alelo recessivo condiciona a cor amarela e o alelo dominante a cor vermelha. Qual a porcentagem esperada para a coloração dos pseudofrutos? Então, mais uma vez, tem que fazer o cruzamento, porque ele está falando resultante do cruzamento entre plantas heterozigóticas, aquela história, tá? Os dois são heterozigotos. Azão, azinho, azão, azinho. Então, obtivemos, letra C, 75% de casos vermelhos e 25% de amarelos. 3. Genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após os experimentos aplicados por um monge. Esse monge foi chamado de Mendel, letra C.
Bom, número 4. Então, a número 4 é simplesmente a metade, né? Já que o casal nasceu 380 filhotes, aí a dominância, a cor preta de pelos é dominante em relação à cor branca, mas houve-se o cruzamento. Então, qual é a quantidade aí do número de heterozigotos? Simplesmente é calcular a metade, porque tem a junção aí das duas cores. A número 5 é a letra D, apenas cruzamentos 2 e 3. Depois, se tiver alguma dúvida, podem me perguntar, não tem problema. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, o diz respeito a diferentes tipos de alelos encontrados no indivíduo. A gente está falando aí do genótipo. 7. Sendo assim, podemos dizer que é a manifestação influenciada pela interação entre o 2 e o meio ambiente. Então, a gente está falando aí dessas palavras, a 1 e a 2. A 1 é a manifestação do fenótipo e a 2 é a interação pela interação entre o genótipo e o meio ambiente. A 8, mais uma vez aí o cruzamento. Letra A, número 9, tá falando aí do fenótipo, a variação, que o Joãozinho viajou com seus pais à praia e voltou, sua pele estava bem mais bronzeada. Então, a gente tá falando aí do fenótipo. 10, observe o texto a seguir e marque a afirmativa que preenche os espaços corretos. Então, ele tá falando aí primeiro, de acordo com o mesmo fenótipo serviria para atribuir características morfológicas, fisiológicas. Dessa forma, temos uma relação direta, sendo que o genótipo é quem determina o fenótipo de uma pessoa. Então, características presentes nos pais são transmitidas e podem ser expressas nos filhos. Já o fenótipo pode ser alterado temporariamente. Então, a letra C. Número 11. Podemos dizer que o fenótipo ele é o quê? O conjunto de características decorrentes da ação do genótipo. Letra D. 12. O indivíduo que apresenta 2 alelos diferentes de um mesmo gene, dizemos que ele é um indivíduo heterozigoto, ou seja, alelos diferentes. 13. A melhor explicação para essas diferenças é, que aí está falando do QI, né, dos talentos artísticos. B. O ambiente e os genes interagem no desenvolvimento e expressão das características hereditárias. 14. Um estudante de 23 anos, doador de sangue, tipo universal, é moreno e tem estatura mediana e pesa 85 quilos. Todas as alternativas apresentam características hereditárias desses estudantes, que são influenciadas pelo ambiente, exceto o grupo sanguíneo. O grupo sanguíneo ele não é afetado pelo meio ambiente. Bom, então paramos por aqui a nossa correção. Caso ficar alguma dúvida, vocês podem tirar dúvida comigo. Se quiser, quando a gente voltar também, porque essa matéria eu sei que não dá para ficar explicando aqui online, já é mais complicado. Mas eu tentei fazer com que vocês consigam entender da melhor maneira aqui, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com a próxima aula, tá?